Aí. Então, uma boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda reunião, da nossa última jornada. Eu sei que tem colegas aqui que fazem, né, mais de uma temática nessa última jornada, eu já adianto que o roteiro é o mesmo roteiro para todos os formadores dessa jornada. Olha, a Glaucia também está fora da Robson. Agora deu? Deixa eu só avisar a Glaucia. Acho que não deu certo. Deu. Oi, Glaucia, boa noite. Glaucia, está fora da Robescola. Boa noite. Se você conseguir voltar pela Robescola, é melhor. Vou trocar. Beleza. Então, nossa segunda reunião, ela é comum a todas as temáticas, tanto essa segunda quanto a terceira, que é a próxima. E a de hoje, ela é voltada, né, à leitura de enunciados em foco, tá? Então, hoje a nossa temática é pensando, né, nos enunciados de itens avaliativos, das provas, né, de questões e atividades. Lembrando, então, da importância de vocês estarem presentes, mas além da presença, né, que vocês possam participar, para que essa participação ela seja mais efetiva, mais ativa e para que, claro, né, nossos encontros sejam mais dinâmicos e que vocês possam garantir também, conforme é previsto no manual do cursista, a frequência de vocês para a certificação. Lembrando que se vocês tiverem qualquer problema com a câmera, né, que é o que valida a presença de vocês aqui em, no mínimo, 75% durante a reunião, me comuniquem se ultrapassar 25% de ausência de câmera, para que eu possa justificar e vocês se respaldarem a não ter qualquer prejuízo em relação à certificação, tá? Sempre também, como a gente utiliza arquivos do Google Docs, que é o caso de hoje, o Google Apresentações, a gente indica a participação pelo computador para facilitar. Se não puder, a gente consegue, né, adaptar e se organizar aqui. Nosso cronograma, então, né, até para mostrar um panorama de toda a nossa jornada, nós estamos desbloqueando o nosso segundo portal hoje, que é a leitura de enunciados. A próxima a gente volta também a falar do SAEB, porque está chegando, né? Faltam aí alguns dias, 3 semanas para ser mais específica. E aí, na sequência, a gente faz, então, encontros voltados ao Programa Paraná Integral. Quais são os nossos objetivos hoje? É voltado à importância da compreensão da leitura dos enunciados, principalmente pensando nas atividades, né, avaliativas e também em avaliações internas e externas, identificar verbos e outras palavras que possam dificultar a compreensão dos enunciados, e vamos também conhecer um exemplo prático de estratégia de leitura por meio da construção de um glossário. Este glossário foi construído, né, é uma boa prática aqui que a gente vai compartilhar, que foi desenvolvido por uma professora da própria rede, para apoiar os estudantes na resolução de atividades de itens de avaliação. Daí, para nós, hoje, pensando ali com foco na prova Paraná e também no SAEP, tá? Nossa agenda de hoje. Temos um acolhimento agora no início, para isso eu pedi, quem quiser correr, eu dou um tempinho, providenciar a folha sulfite em formato quadrado, né, por favor, já tem um comando aqui, né, então a gente terá aqui na sequência a folha, já tem gente que está dobrando, não vale ter visto o que era dobradura, não vale. Aí eu devia ter não postado os slides, mas é uma orientação bem firme de ter os slides antes da reunião, então, mas eles deveriam ter deixado oculto o que é para fazer, não olhem agora também. Aí teremos o início de conversa, depois nosso acolhimento, fundamentaremos nossa prática, falaremos a nossa experiência, e aí falaremos na prática sobre esse foco, né, nos enunciados, na leitura, e aí teremos em ação e compartilhamento, que será em grupos. Não faremos por áreas, por mais que o arquivo ele traz só língua portuguesa e matemática, educação financeira também, algum outro componente, mas é de forma geral em relação a enunciados. E aí teremos a síntese e o queremos te ouvir. Já me adianto que hoje, reunião 2, temos registro em portfólio. Então, quem quiser abrir o seu arquivo já para deixá-lo ali aberto e já ir registrando algumas ideias, porque no portfólio de hoje vocês escrevem sobre
como essa temática, as discussões, o que a gente, na verdade, conseguiu elaborar aqui, contribui para a prática de vocês. Então, se vocês quiserem deixar já o portfólio ali aberto, eu deixo no final um tempinho também, para que vocês possam preencher, tirar dúvidas, quem está fazendo portfólio talvez pela primeira vez, ou estava em outra temática, que tem temática que não tem portfólio, e relembrar, aí a gente deixa no final esse tempinho para vocês também saírem da reunião de hoje com o portfólio preenchido ou previamente já preenchido em relação à reunião 2. O portfólio, ele pede também, como exigência, o link ou o print do momento do em ação. Geralmente, eu realizo para vocês esse print e mando lá no grupo ou até no próprio mural do Classroom para vocês aproveitarem. Mas só o link que eu já encaminhei para vocês, que vocês farão a construção, ele já é a evidência que vocês precisam deixar registrado. Beleza? Então, vamos lá para o acolhimento. Pegaram a folha sulfite de vocês? Eu peguei, eu não vou fazer a minha, não tem nada a ver, essa dobradura que está aqui é um papel, que é um documento aqui, só para ilustrar, porque eu vou passar para vocês agora alguns comandos. Eu não vou falar nenhum comando a mais desses que estão, né, que serão indicados aqui, porque faz parte da atividade vocês interpretarem, compreenderem os comandos como estão aqui, tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou falar que eu não vou responder, nem adianta vocês perguntarem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não serão, neste momento, por conta da atividade, sanadas, tá, gente? Me desculpem já previamente. Primeiro passo com o papel de vocês nesse quadrado. Vocês vão dobrar, então dobre o papel ao meio, unindo duas pontas e abra a folha. E aí, já fizeram isso? Dobraram o papel. Ó, Johnny, o teu tá um quadrado? Ó, eu julgando já. Ah, tá um quadrado. Beleza. Eu julgando o quadrado do colega já. Beleza, abriu a folha. Então, você dobrou, uniu as pontas, beleza. Agora, você vai dobrar novamente ao meio, mas usando as pontas que não foram dobradas. Ai, gente, a cara de vocês é a melhor de todas. Tinha que tirar um print deste momento. Então, primeiro passo é dobrar o papel ao meio, unindo duas pontas e abrir a folha. Agora, dobrar novamente, mas, né, ao meio, usando aquelas pontas que não tinham sido dobradas. Continuando. Agora você vai deixar o triângulo isósceles de ponta para baixo. Tudo bem que é um triângulo isósceles? Eu não posso explicar o que é. Não que eu super saiba também explicar o que é um triângulo isósceles, mas eu não posso explicar. Feito o triângulo, né, de ponta para baixo, vocês vão pegar as pontas externas de cima para baixo na direção do meio. Então, as pontas externas de cima para baixo na direção do meio. E aí, por último, para a gente finalizar, a ponta inferior para cima e para dentro até o meio. E agora vocês vão mostrar o que vocês fizeram. Do Aldione. Ok. Vamos ver o dos demais. Para eu enxergar, vocês vão ter que ligar o microfone, nem que vocês não falem nada, só para eu ver, porque não aparece todo mundo na tela, ele fica em evidência aqui quando vocês ligam o microfone. E aí, eu quero ver o que vocês fizeram com essas orientações. O que virou? Da Bianca ali, estão vendo lá? Um barco, talvez. Deixa eu ver o da Franciele, que eu tô vendo só a pontinha. Uma pipa? Gente, era fazer um cachorro. Como esse da imagem ali em amarelo. Como que vocês não conseguiram fazer um cachorro? Ó, o da Johnny, até as orelhinhas ficaram quase. Deixa eu ver o da Larissa ali. Não vale, ele já conhecia a dobradura. Ah... Não, mas já... é diferente.
Eu conheci o cachorro, mas não lembrava mais como foi. Eu não conhecia. Eu comecei errado, na verdade. Depois do Começou, eu vi. Aí depois do segundo comando, aí o professor de matemática vai lá pensar um pouquinho, né? O pai, eu acho que eu tô errado aqui, deixa eu juntar as duas pontas. Você tinha feito assim o começo, eu reparei. Gente, quando eu fiz, eu cheguei perto, porque quando na segunda instrução, eu desconfiei que seria um origami da sorte, que faz um X de dobrado. Dobra duas pontas, abre, dobra as duas pontas e fica um X. Eu imaginei que ia ser isso. Então, eu cheguei perto do cachorro, porque eu acertei o começo. Aí depois, eu cheguei perto, ficou bem parecido com o da Franciele e do Audione, na verdade. Eu errei a parte das duas últimas, as pontas externas e essa parte inferior para cima. E tá tudo bem, gente. Não era pra vocês acertarem da Bianca, que ficou bem engraçado, desculpa. Mas, assim, tem um propósito isso, né? Vocês fizeram provavelmente aí coisas bem diferentes, distintas, justamente porque a gente vai discutir hoje os comandos, os enunciados. A gente deixou algumas palavras em destaque aqui, né? Relacionadas a verbos, principalmente, outras palavras que estavam relacionadas ao comando principal. Eu não podia explicar, por exemplo, né, que vocês tinham que dobrar ponta com ponta, como se deixa eu usar um nome aqui, tipo invertida, né? Não podia ser do mesmo lado daquele quadrado. Eu ia dar muita dica. E essa falha de comunicação aqui, ela era proposital para a gente agora discutir na sequência. O que vocês sentiram falta ao ouvir, né, ou ler, como eu também projetei aqui, esses comandos? Eles foram claros? Ó, tem gente sinalizando que não, né? Então, eles não foram claros, e realmente era para a gente demonstrar nessa atividade a importância da clareza desses comandos, né, quando a gente executa ações. Vocês acham que existem palavras ou verbos ali nesses comandos que dificultaram a compreensão? Vou voltar lá. Tipo, dobre o papel. Agora, a ponta inferior para cima. Fazer o que com a ponta inferior, né? Não estava claro o que era para fazer, e esse inferior estava dificultando o comando, porque eu não sabia que lado que é o inferior. Por mais que o anterior ali fala do triângulo isósceles para baixo, mas já não tinha virado quando eu coloquei as pontas externas para cima, enfim, né? Então, isso tudo era bem proposital. E agora, trazendo para a nossa realidade, como a gente pode transpor essa experiência aqui ao pensar na leitura dos enunciados de questões ou atividades? Então, quando a gente propõe tanto a avaliação interna ou as externas, né, que é a mantenedora, ou o próprio SAEB são aplicados, como que essa experiência, né, ela nos faz pensar nessas atividades? Que geralmente a gente precisa ser claro, né, colocar clareza ali naqueles comandos, mas a gente também espera que os nossos estudantes compreendam bem algumas dessas palavras. Por exemplo, o isósceles. Eu, Wanda, não sei explicar o que é um triângulo isósceles claramente, mas eu sei que o iso, o prefixo iso, tem o significado de igual. Né? Eu sei que é um triângulo com todos os lados iguais, me corrijam, professores de matemática. Dois lados iguais. Ai, eu errei! Dois lados! Como que é? O equilátero é dos iguais? Ai, socorro! Isso não é prefixo de igual? Equi. Na matemática, é equidade, equilátero. Mas o iso, gente, pera lá. Iso, qual que é o significado do prefixo? Deixa eu olhar. Igual ou mesmo. Olha, eu já ia me confundir. Eu já ia super me confundir. Olha só, não sei, realmente, a gente esquece. Socorro. Mas isso é o mesmo, mas os dois laterais que são. Porque base, isótopos. A base não seria igual. Não é igual. Dolph, mas na matemática e no português, às vezes as disciplinas brigam, elas divergem em relação a esse significado de algumas palavras, assim. Porque depende todo o contexto. Mais termos que no português significam uma coisa e na matemática outra. Gente, que vergonha, a outra turma nem me corrigiu.
Eu até falei, não sei se eu falei todos os lados iguais, mas eu falei que eu iria pelo ISO de iguais, porque, por exemplo, quando a gente fala na química, né, os isótopos são elementos químicos com o mesmo número de prótons, porque é tudo igual. Então, não são todos os lados, são só 2. Ai, gente, podia ser bisósceles, então. Que é 2. Tá muito errado isso aí, eu quero julgar já quem colocou esse nome. Ô, Gileia, pode falar. Ó, ela de português, ela vai me julgar também. Isso que eu ia falar. Eu, sendo de língua portuguesa, eu sabia o que era um isósceles. Meu Deus, que vergonha, professor. Pois é, gente. Ah, não vale. Você olhou lá o tamanho do cachorrinho dela. Eu só queria compartilhar, porque eu estava com uma situação aqui, eu não podia no momento, mas eu fiz também, não realmente os comandos, inclusive tive que mandar mensagem para a prof, porque eu fiquei com algumas dúvidas, né? Mas eu cheguei no meu cachorro, ó, bem bonitinho, e amarelo. E amarelo, ela pegou da cor ainda. Ela me perguntou dos comandos, antes ela perguntou se estava certo, alguma coisa assim. Falei, sim, mas eu não podia dar nenhum spoiler, que realmente era justamente para olhar para o comando, né? Gente, mas assim, eu não lembrava que eram 2 lados iguais, que vergonha. Equilatra os 3, tá? Tudo bem, vou lembrar disso depois. Aldione, pode falar, por favor. Uma breve pesquisa aqui que eu fiz, professora, a professora tem razão na questão de isósceles ser iguais. Só que o complemento, os celes, vem do lá, que é pernas. Então, pernas são 2. Então, são 2 pernas iguais. Por isso que o triângulo, as 2 pernas iguais. Então, o isósceles realmente é de igual. Gente! Não. Daí a outra parte ali... Nossa, tem relação até como a gente dá o nome às partes dos animais também. Gente, chocada, mas tudo bem. Ignora essa parte que eu jurava que era o triângulo das partes. Ainda bem que eu dou aula de ciência da natureza, tá, gente? Vou deixar bem claro. E se eu precisar falar para o aluno, eu vou dar uma pesquisada, perguntar para os colegas de matemática, eu não falo nenhuma besteira. Mas, enfim, a palavra isósceles, ela é bem... né? Ali eu sabia o que era o triângulo, então não valia qualquer ponta no caso, né? Eu acho que eu coloquei realmente a ponta, sei lá, a principal, não sei como que eu vou chamar quando eu fiz o meu para dar quase certo o meu cachorrinho. Mas voltando, né, gente? Se um aluno erra uma questão, na experiência de vocês acreditam que a dificuldade é no conceito ou na leitura? Eu sei que é muito subjetivo perguntar isso agora, assim, mas de uma forma geral, o problema maior está no conceito, vamos pensar lá, no triângulo isósceles, ou na leitura do enunciado? O que vocês percebem na realidade de vocês? Eu acho muito na leitura, porque como na matemática, assim, às vezes, se você passa o exercício só dá conta para eles fazerem, né? Eles até conseguem desenvolver. Mas quando você coloca dentro de uma situação, problema, eles não conseguem tirar dali qual operação eles devem fazer. Eu sinto bastante dificuldade. Assim, que eles têm mais dificuldade, assim, nessa parte da interpretação. Eles associarem as coisas, né? Sim, e em ciências da natureza, que é a minha área, eu percebo bastante dificuldade ali, mais na leitura do que no conceito em si. Claro, tem questões do conceito também, mas aí eu volto até até os prefixos que eles poderiam, por conta de talvez conhecerem mais palavras, eles fazerem alguma relação. Em ciências, a gente recentemente, no 6º ano, a gente estava trabalhando misturas homogêneas e heterogêneas. Então, o prefixo homo e hétero não muda tanto igual o iso ali no caso, né? Se você sabe o significado, facilita bastante o entendimento do que seria uma mistura homogênea ou heterogênea. E eles têm muita dificuldade mesmo, a gente reforçando bastante a diferença de cada um deles, né? O que é uma mistura homogênea e heterogênea. E também tem a questão da leitura do contexto ali, que poderia ajudar a entender se é, por exemplo, uma mistura homogênea ou heterogênea, né? Então tem as duas coisas. Mas eu ainda acredito, assim como a Franciele comentou, que a dificuldade maior é na leitura. Eu até comento com os meus, quando é avaliação interna que eu faço. Professora, o que significa tal coisa? Eu não entendi o que é para fazer aqui. Eu sempre falo, a interpretação do enunciado faz parte da avaliação. Parece que eu estou sendo mais ríspida, exigente, rigorosa, mas não, eles precisam aprender a usar os comandos de forma correta, né? Assim, podem ser prejudicados? Podem, mas a gente vai construindo isso aos poucos. Gláucia, eu vi que você levantou a mão, por favor, pode falar, que eu me estendi aqui.
Então, acho que é isso, né? Se eles não têm leitura, eles não vão adquirir o conceito, né? E essa interpretação fica prejudicada. Então, não tem como ele fazer a leitura do contexto, né? Eles precisam adquirir o conhecimento através da leitura, né? E o hábito da leitura, ele vai trazer o aluno vai conseguir adquirir os mecanismos para conseguir fazer a interpretação, né? E até essa questão que a gente estava discutindo, né, do significado da palavra. Isso é perfeitamente normal, porque parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais dúvida a gente tem também, né? E o aluno tem que entender isso também, que no mundo da ciência, no mundo acadêmico, isso é totalmente normal, é natural, né? A gente está aprendendo a todo momento ali. E eles não têm persistência, né? A leitura deles é fraca nesse sentido, de querer adquirir o conhecimento mesmo, sabe? Eu falo que, pelo menos na minha época, nossa, né, era aquele encantamento, né, por você descobrir as coisas, e agora parece que é tudo muito acessível, mas eles não têm esse interesse em conhecer, né? Então, acho que é a questão da leitura mesmo. Quando a gente fala dos problemas escolares, eu acho que um dos principais é a leitura. E detalhe, né? Eles às vezes leem por ler e não compreendem o significado de algumas palavras, né? Até hoje, assim, né? Com 40 anos, eu leio alguma coisa e tem palavras que eu realmente não sei o significado, e eu tenho o hábito de, geralmente, procurar e livros de literatura, né? Livro técnico da minha área, por exemplo, né? Que também acontece bastante. Mas eu tenho o hábito, até hoje, de procurar o significado, e você percebe que eles não têm. Esses dias eu tive uma turminha que estava em horário de leitura e tinha alunos perguntando várias palavras, eu achei muito legal. E eu fui respondendo, eu não sabia explicar todas com as minhas palavras de forma correta, né? Que se perguntasse isósceles, por exemplo, vocês perceberam que eu ia responder errado, né? Então eu me dei o trabalho de procurar. E eu percebi até na reunião anterior que eu cometi uma gafe, eu poderia ter incentivado o uso do dicionário, mas eu fui aonde? No Google. E a gente estava falando justamente de como a gente precisa incentivar esse uso do dicionário, né? E eu, pela força do hábito e também pela rapidez, talvez, do momento, nem lembrei do dicionário. E era algo que eu super gostava quando eu era estudante. E eu tinha dicionário pessoal em casa que eu brincava de procurar palavras e tudo mais. Então, e você não vê isso nos alunos mais, né? E é uma falha, eu me coloco até falhando nesse ponto, porque eu já tive momentos que eu incentivei o uso do dicionário, principalmente com palavras que eles usam de forma incorreta, voltada à parte, como eu sou de ciências, né, a sexualidade. O verbo gozar. Essa atividade, entreguei dicionários e mandei eles procurarem algumas palavras relacionadas que eles fazem de brincadeira, falam um monte de besteira, mandei eles procurar todas elas no dicionário. Eu usei o instrumento dicionário porque dá um respaldo maior, tipo, a professora usou um dicionário, porque o Google a gente pode encontrar coisas inadequadas e que a gente não gostaria, né? Mas, ultimamente, faz tempo que eu não uso isso. Eu só vou pedir aOdileia, acho que a Audiane tinha levantado a mão antes. Não sei se o Meet ele abaixa sozinha, daí eu já deixo aOdileia comentar também. Audiane, por favor. Só nesse detalhe que vocês estão comentando, né, dos alunos terem dificuldade, vivenciei isso semana passada na Prova Paraná. Estava com a turma de 7º ano, eles estavam fazendo a caderno 1, matemática e português, então matemática estava a minha área, opa, estou dominando, qualquer dúvida estamos aqui para ajudar, e aí de repente começaram de português e as perguntas, professor, o que é expoente? Opa, na matemática expoente é você levar um número, né, a uma potência. Eu falei, bom, ele falou, mas é de português. Eu falei, português? Ele era uma pergunta que não é de português. Aí eu teria que ver o contexto para saber o que significava expoente, né? E às vezes até nós temos essa dificuldade, né? Conforme a professora mencionou. Aí depois perguntaram o que é conformidade. São palavras que talvez para nós é mais simples, conformidade, mas os alunos não sabiam. E por não saber o significado da palavra, eles não sabiam qual era a resposta certa. Aí, né, eu sabia o que era conformidade, dei uma breve explicação para eles, porque ali no momento eles não tinham dicionário, não poderia ter alguma ajuda, né? Falei, então eu vou falar o significado da palavra para ver se auxilia vocês, para direcionar, para que vocês encontrem a resposta, mas não vou dar a resposta para vocês.
E, de maneira paralela, uma outra professora de matemática estava na outra sala e falaram que os alunos perguntaram a mesma coisa, o que era conformidade. E acho que ela seguiu o exemplo da professora e falou sem pesquisar no dicionário. Falou, conformidade são pessoas que têm doença. E ela confundiu com comorbidade. Ela mais confundiu os alunos do que ajudou na hora de resolver a questão, né? E pode acontecer com a gente mesmo, né? A gente se depara com palavras ou expressões que na hora ali ou a gente não sabe ou confunde, em vez de ajudar nós ou outra pessoa, a gente pode acabar talvez atrapalhando, né? Por isso que é muito importante compreender bem, né, o significado para a gente direcionar a resposta correta, né? Sim, eu às vezes, sabe o que eu faço quando eles me perguntam assim? Eu quero a frase inteira para eu já ir pensando no contexto, para ver se eu realmente sei ou não o significado, né? Mas na hora da leitura que aconteceu comigo esses dias, eram palavras assim, não lembro que livro que era que o aluno estava lendo, que algumas eu sabia, outras não. Eu fui no Google, recorri ao Google, algumas eu sabia o que significava, outras não, mas não era de avaliação, essa era de leitura de livro. Mas achei muito legal eles perguntarem, porque eles às vezes leem por ler. Que a minha escola tem hora da leitura, então a gente para a escola, faz o horário da leitura, todo mundo lê ao mesmo tempo durante 15 minutos. Então, tá todo mundo lendo o seu livro. Então, cada um tem o seu, não é um livro obrigatório, não tem um título obrigatório nem nada. Então, eu não sabia nem do que se tratava o livro, mas foi bem legal. Mas que engraçado a professora se confundir. Espero que eles tenham ido bem mesmo assim na prova. Bianca, aqui também está chovendo bastante, a turma das 18 também teve bastante gente com bastante, digamos, problemas climáticos, mas deu tudo certo, qualquer coisa você avisa. Odileia, pode comentar, por favor? Exatamente isso que vocês estavam comentando, né? Infelizmente, os nossos estudantes, não todos, mas grande parte, eles estão muito acostumados a perguntar o significado. Mas pelo contexto, se eles parassem, lessem, voltassem e pensassem, eles, naquele momento, para eles se sair daquela situação, eles chegariam à resposta. Mas aí que está o problema, né? A preguiça é muito mais fácil, a gente sempre comentava, né, entre colegas na minha outra escola, é muito mais fácil eu falar que eu não sei do que eu ter que pensar e encontrar uma resposta, né? Então, infelizmente, a questão da leitura dos estudantes, eu lembro bem uma situação que aconteceu há muito tempo, né? Numa reunião pedagógica, até a pedagoga da escola me criticou pelo fato de que eu trabalhava com textos muito extensos com eles. E eles precisavam de textos mais curtos para eles poder fazer a leitura. Ok, né? Reduzi os textos, mudei, daí, né, fiz aquela reflexão. Provavelmente eu estou trabalhando com textos muito extensos mesmo, e isso está prejudicando. Só que quando chegou a prova Paraná, os textos eram extensos. Então, o que adiantou eu trabalhar com textos curtos e na prova Paraná eles não fizeram a leitura do mesmo jeito? Então, assim, não é o problema do texto, o problema é da preguiça, né? E não estamos falando de todos, mas estamos falando de uma grande maioria. Mas se eles parar para pensar, naquele momento eles conseguiriam se sair da situação. Mas eles não param para pensar, porque é muito mais fácil falar que não sei, perguntar como que é, do que pensar, né, e chegar a uma resposta, infelizmente. E é porque eles geralmente leem, às vezes até sabem, ao meu ver, sabem não, né? Vão lá perguntar o significado, mas eles não conseguem dar sentido àquela palavra em comandos, ou enfim, em frases ou outras situações, né? O que é muito triste, né? Porque esse incentivo à leitura é importante e o incentivo a que a leitura faça significado para eles também, né? Gente, é um problema que a gente pode perceber isso, até como o Johnny trouxe, quando a gente está aplicando a prova Paraná, né? Até a própria prova que a gente elabora ali, a nossa avaliação interna, a gente também consegue, né? A gente tem essa revelação ali, fica escancarado toda essa fragilidade, né? Então, esses verbos, essas palavras, elas são importantes para a gente passar o comando, mas que também eles consigam compreender e entender esses comandos, né? De forma clara. Muitas vezes não é porque a gente não está sendo claro, ou até a própria mantenedora por meio da prova Paraná, é porque eles, como vocês bem comentaram, não são habituados, inclusive, a fazer essas leituras e não se apropriam do sentido e significado das palavras. E trazendo aqui um exemplo prático, eu vou mostrar para vocês 3 enunciados.
E aí, de forma assim breve, vocês podem ligar o microfone e comentar ou escrever no próprio chat verbos ou palavras que estão aí nesses exemplos que vocês acreditam que podem dificultar o entendimento do enunciado. Esses exemplos são Palma Paraná, Saeb, entre outras, tá? Só tem 3. A primeira é do Saeb. No trecho, quando ele se deu conta, segundo o parágrafo, a expressão destacada significa... Não tem série, não tem componente, só para vocês observarem que palavras ou verbos podem deixar este enunciado difícil. É um recorte do enunciado só. Algum palpite? Meu palpite é trecho, por exemplo. Não sei os alunos de vocês. Eles teriam dificuldade com alguma outra palavra? Nenhuma. Deu conta que está ali até grifado, né? Conta do quê? Professora, o que aconteceu, alguns alunos acompanham o estudo orientado, apareceu esses dias de português, 6º ano, uma expressão assim, quase semelhante, né, do que está aí, a expressão destacada, e aí dá para ver que destacada é que está sublinhada, e ele estava procurando qual que é a palavra destacada, achava que destacada para eles está em negrito, então talvez uma dificuldade que eles poderiam ter. Com certeza, eu acho que a palavra expressão também, a galera aí de língua portuguesa, não sei se confirma que talvez eles não saibam o que significa expressão, tenham dificuldade, né? Tem um outro exemplo. Ai, Glaucia, desculpa, pode falar. Justamente eles olham, né? São 2 palavras, então já fica mais difícil, né? Por conta de ser expressão, eles já encaram com mais dificuldade, assim. Mas a questão de pedir para fazer a leitura do contexto, né, da história, é aí que eles aprendem a ler, né, quando eles entendem o contexto, que é o que a prof estava falando. Eu gosto de, né, de ver, né, a frase toda, né, todo enunciado, para eu começar a entender. Então, eles têm que entender que é dessa forma que se faz leitura, né? Entender o contexto também, porque eu posso não saber o significado específico de uma palavra, mas entendendo o contexto eu vou ter uma boa leitura. Com certeza. Ou entendendo prefixos, não igual eu com isósceles, mas eu acho que o prefixo ou, né, sufixos e tudo mais da língua portuguesa ajudam bastante, né? Tirando isósceles, isso eu quero fazer uma crítica ao povo da matemática, eu acho, porque o ISO para mim sempre foi igual. Eu vou fazer um adendo. Eu sempre tive dificuldade em geometria. A gente foi minha primeira nota abaixo da média, quando eu estava. Na época era tipo o que hoje é 6º ano. Eu lembro do terror que era na minha vida. Eu queria fazer só esse comentário também. É do aula RCO+, gente, a outra opção aqui. Eu não lembrava de cabeça qual era a referência, mas é de uma aula do RCO. Ao comparar os dados, justifique o Afeganistão apresentar um GINI, ou GINI, não sei como se pronuncia, melhor do que a China e a Índia, mesmo possuindo um IDH inferior. Vocês viram que nem o próprio GINI eu sei pronunciar se fala a palavra como se lê, ou se soletra as letras, né, como eu fiz, GINI ou GINI. Aí só teriam dúvidas, né? Só dúvidas. Em tudo. Alguém sabe o que é GINI ou GINI? Ninguém de História e Geografia aqui, porque a galera na outra turma explicou, porque eu também não sei o que é, né? Mas tem relação, deixa eu pegar a ajuda do Google, mas tem relação com... É estatístico isso. É desigualdade social, se eu não estou enganada. É um termo que é distribuição de renda, né? Que Isso. É muito para um e poucos para outro. Nessa área, o significado das 4 letras eu não sei. Sei que é um termo lá que envolve matemática também, que é desigualdade de distribuição de renda, mais ou menos isso. E tem uma escala. A outra prof falou que quando está perto do zero é quando tem uma igualdade, quando está mais longe do zero é quando a desigualdade aumenta. A prof da reunião anterior explicou, né? Deixa eu ver se eu acho o que significa aqui, até ou se é. Peraí. Gini, se tem. Coeficiente. É Gini ou coeficiente de Gini? É uma medida estatística
criada pelo matemático, ó, tem a ver com matemático, italiano Corrado Gini. Ah, é o sobrenome dele. É homenagem ao sobrenome dele, então não é a inicial para alguma palavra em específico. Que quantifica a desigualdade na distribuição de renda ou riqueza em uma sociedade, variando de 0 a 1. Se tivesse a opção de falar o que significa Gini, geometria, não sei lá, e sobrenome, eu não iria, eu erraria essa. É um sobrenome. É igual a doença de Chagas, né? Como vocês sabem que os nomes científicos, todos os nomes científicos, todos, eu estou exagerando, mas boa parte dos nomes científicos, quando a pessoa ela descobre, ela pode colocar o seu próprio nome, sobrenome, né? Da forma como queira, latinizado na espécie científica. E quando, né, em ciência também tem essas questões descobertas, como a própria doença de Chagas, existem também essas homenagens usando o nome, né, das pessoas. A Gláucia. Então, prof, aqui seria a oportunidade de pedir para o aluno voltar no texto, né? Porque geralmente os textos trazem essas explicações do que são os termos, quando é abreviatura e tudo. Então, seria esse momento da gente pedir para ele voltar no texto. Exatamente. Para entender o contexto. E fala de IDH também, que daí já é uma sigla mais conhecida, talvez já ouviram falar ou não. Eu imagino que seja ensino médio até esse item. Não veio especificado, não é nem o foco, né? Mas até aqui eu acho que as palavras mais difíceis seriam a Gini e IDH. Inferior, eu acho que talvez alguns poderiam ter dificuldade, dependendo da etapa de ensino, que é esse item, né, gente? Poderia acontecer. E o último... Ai, gente, essa agora, acho que é a Franciele ou o Johnny, que são de matemática, vão arrasar. A outra prof na outra turma falou bem assim, se tivesse mandarim eu estaria vendo igual. Mas o gráfico exibe a representação de um período da função. Eu não sei se lê assim a função ali, fx igual a 3, multiplicando seno x, deve ser isso. Considerando esse período da função seno, para quais quadrantes... Ai, gente do céu, que difícil. Do círculo trigonométrico, ela é decrescente. É uma prova Paraná. Para mim, todas. Gráfico já traz a dificuldade do item, gente. Item com gráfico já é difícil, né? Representação. Não sei vocês de matemática se eles entendem bem esse termo quando vem a palavra representação, está representado. Período da função, que eu acho que daí é uma expressão, né? fx, daí tem a fórmula. Quadrante, círculo trigonométrico, decrescente, meu Deus. Todas essas que eu citei? É feroz. E essa parte da matemática é bem difícil mesmo. A parte da trigonometria na circunferência, no círculo, é fogo. Gente, é de arrepiar só de ouvir todas essas palavras, assim. Jesus. Que série que é, Fran? Esse é ensino médio. Eu não sei agora se está no segundo ou no terceiro, porque eles mudaram tudo e faz muito tempo que eu não dou aula para o ensino médio. Não tem eu aqui. acredito que é terceiro ano, não sei, acho que é as funções trigonométricas, se eu não me engano. Eu não sei como é que tá. Porque... No segundo ano começou a ver, agora no ensino médio começou a ver as funções trigonométricas, né? No triângulo, retângulo. No retângulo, mas no círculo, não sei. No círculo vai ser para o terceiro trimestre mesmo. No terceiro ano. Terceiro ano, acho que, né? Uhum. Mas as palavras aí é simples, ó. Matemática e português junto, ó. Quadrante, tem de quadrado. Círculo, círculo. Trigonométrico, 3, ó. Um triângulo dentro do círculo. Pronto, matou a charada. Meu Deus do céu. Não, discordo totalmente. Não, quadrante, beleza. Eu, assim, talvez 3, eu saberia, mas, ai, gente, o resto não. Então, são palavras, claro, vocês, enquanto matemáticos, vocês estão mais habituados, né? Reconhecem bem. É igual falar bivalves para vocês. Que é um bivalve? Artrópodes. Não sei não. Exoesqueleto. Exoesqueleto eu lembro, é a minhoca, não tem exoesqueleto? Não, exoesqueleto é quando o esqueleto é externo, tipo os artrópodes, que são os insetos, aracnídeos, artrópodes. Esse também é fácil. Artrópodes são animais com pernas articuladas, por isso artrode, articulados, trópodes de pernas, que hoje em dia a gente tirou da biologia a palavra pés.
A gente não fala, tipo, a mosca tem patas, perdão, a gente tirou a palavra patas. A gente usa só pernas, que é a forma correta, né? Sistema digestório, gente, artéria, veia. O aluno que não sabe a diferença de artéria e veia, entendeu? É bem complexo também. Eu acho até que a parte da ciência da natureza ela tem muito mais palavras que deixam todo o item complexo. Claro que eles focaram em língua portuguesa e matemática por conta do SAEB, mas a área da ciência da natureza para palavras é bem mais complexo, eu acho, assim. Enfim. Prof, deixa eu só compartilhar mais algo engraçado que eu lembrei aqui na Prova Paraná, da área da professora. Tava uma pergunta lá sobre plântons. Qual a importância dos plântons? Alguma coisa assim. Tava lá, né? Oxigenar a água, sei lá, eu não lembro as opções, né? Aí um aluno vai e fala, professor, o que tem a ver lá o plântons do Bob Esponja com oxigenar a água? A referência dele de plântons era lá do desenho. O Bob Esponja, que é real. Gente, o Bob Esponja, ele é escrito, é que não tem mais novos, né? Por um oceanógrafo. Tudo que existe no Bob Esponja, ele é adaptado do que realmente é na biologia para, claro, a gente fala que tem uma liberdade ali, né, para a criação, para transformar no que acontece lá. Não tem como, claro, né, é uma esquila? É um esquilo, né? A Cindy, não lembro o nome. Não tem como ela viver dentro da água, mas traz uma referência dela com o contrário, ela está dentro de um aquário de ar. Então, ele traz muita referência. Sim, o plâncton existe, eles podem ser zooplâncton quando são animais muito pequenos que vivem na água, ou fitoplânctons quando são algas. Então, existem sim. E sério, eles fizeram a associação Bob Esponja. Se não fosse o Google, eu também não ajudaria ele. Óbvio, só acho que ciências é realmente mais difícil. Mas seguindo, gente, fundamentando um pouco isso que a gente está falando. Esses verbos, gente, que estão geralmente nos enunciados, eles são chamados para avaliações verbos de comando. Eles vão indicar o quê? O que precisa ser feito, qual é a tarefa. Como o meu estudante ele vai responder aquela questão. Aí vem a dificuldade. Se eles não conhecem o verbo, eles talvez, né, até mesmo com os termos complexos, ou que eles não conheçam, vão dificultar o desempenho deles. Então, eles precisam, claro, conhecer o verbo e conhecer o plâncton, por exemplo. Saber o que é um triângulo isósceles, saber o que é um quadrilátero, enfim, qualquer outro aspecto. Mas, geralmente, esses itens são elaborados com verbos específicos. Os verbos, eles trazem a dificuldade do item. É um item de analisar, é um item de reconhecer, é um item de compreensão. Então, geralmente, a dificuldade do item, pensando numa avaliação tipo Enem, que ele é por níveis, né? Os estudantes pontuam até errando, porque não existe uma totalmente errada, mas existe a totalmente certa. Então, isso vai por níveis, e os verbos, eles indicam, claro, né, o tipo de nível desses itens. Então, se os estudantes, eles não compreendem aquilo, como a gente estava falando antes, né? Eles podem até ler, mas eles não compreendem o que eles estão lendo, eles vão ter mais dificuldade, né? Para resolver aqueles itens. Por isso que a leitura é um projeto que deve ser um projeto de todos, fazer a leitura e, claro, uma leitura que eles compreendam. E a gente, enquanto professor, dentro do programa Paraná Integral, a gente tem como apoiar os estudantes nessa dificuldade que eles têm de compreensão de enunciados, para que eles se saiam melhores nessas avaliações? O que vocês acham? O que vocês talvez já fazem que pode aqui nesse momento servir de exemplo, ou que vocês acreditam que poderia ser feito dentro do contexto de vocês para apoiar os estudantes nessa dificuldade? Franciele, pode falar, por favor. Na nossa escola, onde eu trabalho, os professores de estudo orientado, eles usam as aulas para fazer a pesquisa de palavras que eles não conhecem. Então, assim, terminaram as atividades, então eles pegam o dicionário e estão incentivando os alunos a pesquisar no dicionário e ter lá o significado das palavras. É bem legal, né? Alguns fazem, né? Porque nem a gente sempre sabe, né? Alguns se dedicam, mas é legal, pelo menos assim, algumas palavras novas, eles acabam conhecendo o significado, né?
Sim, é tipo glossário, né? Glossário, dicionário de palavras que eles encontram ali. Até como a Audiane trouxe dentro do próprio quizzes, assim, pode usar a potencialidade da própria atividade, porque a gente realmente tem essa demanda de responder os quizzes durante o áudio orientado, dali mesmo, né, para desenvolver ali um glossário individual, coletivo com os estudantes, que é realmente uma boa estratégia, gente, porque, como a gente está percebendo, precisa. Então, a gente tem outras estratégias, a Franciele citou a estratégia específica que a gente vai trazer aqui, inclusive, como exemplo, né, que é a construção de um glossário. Aqui a gente tem, bem pequenininho, vocês podem, eu vou tentar ampliar para vocês aqui, não vou conseguir. Ai, peraí que eu ampliei tudo errado, pera. Não vou conseguir ampliar para vocês a tela, mas vocês acho que conseguem ampliar que eu estou projetando. Tem a foto do acervo pessoal da professora Grace. Ela apresentou o trabalho dela voltado a isso ano passado no Congresso de Formadores e também no encontro do Ganhando o Mundo. Eu suponho que, então, ela tenha ido para o Ganhando o Mundo lá na primeira edição. A professora Grace, ela é de matemática e ela desenvolveu um trabalho voltado a identificar ali com os seus estudantes palavras que eles percebiam que não sabiam o significado, e era por conta delas, dificultava a resolução dos exercícios. Eu assisti a apresentação dela, ano passado, no Congresso dos Formadores, em que ela comenta algo que ela percebia que os alunos sabiam resolver os problemas, a matemática. Eles não sabiam interpretar os problemas matemáticos. Aí a ideia dela partiu disso, assim, é bem complexo o trabalho dela, não é um simples caderninho ali, não, ela mostrou um pouco de toda a construção com fundamentação teórica que ela utilizou, tem, inclusive, na referência bibliográfica aqui do nosso encontro de hoje, no Saiba Mais, para vocês depois explorarem também, mas ela desenvolveu um trabalho todo pautado em fundamentação teórica para isso, voltado, inclusive, aí a galera de matemática pode depois explorar o trabalho dela. E é isso, ela anotou, ela fez uma pesquisa que ela apresenta dados de antes e depois desse trabalho com glossário voltado ali, né, ao componente dela, e ela obteve resultados positivos. Eu não lembro de fato se ela usou como base a prova Paraná ou a avaliação interna dela como coleta de dados para ela perceber a diferença deles após esse trabalho específico com o glossário, tá, gente? Esse fato realmente eu não lembro agora de cabeça. Mas ela usou, sim, uma comparação, ela fez uma análise ali sobre, né, o desempenho dos estudantes deles em relação a isso, tá? Mas tem sim essa estratégia, como até a Franciele comentou, ela é amplamente, né, utilizada aqui pelos professores. Ela está aqui como exemplo, né, da nossa colega da rede, que usou isso e pôde socializar, compartilhar como boa prática com demais professores do estado. E trazendo o exemplo dela do glossário, como que ela fez até? A gente tem 2 pontos importantes, palavras e verbos de comando. Então, ela pediu para sublinhar em azul palavras de forma geral, que não eram verbos, que não conheciam, né? Aquelas palavras que eles não sabem o significado, palavras que eles julgavam mais difíceis. Aí, não era só simplesmente pesquisar o que é, ela pediu para resumir o que eles achavam que era, antes de pesquisar o significado no dicionário. E aí, no quarto passo, ela sintetizou, pediu para os estudantes sintetizar com as suas palavras o que a palavra realmente significava a partir da sua pesquisa e registrar palavras semelhantes, né? Os sinônimos. Para os verbos, ela pediu para que fossem sublinhados com uma outra cor, em vermelho. Também resumiu o que achava que era para ser feito, porque é um comando, né? O que era para ser feito. Pesquisar o significado desse verbo no dicionário, também sintetizar as palavras com suas palavras, o que compreendeu sobre o que era, né, como ou o que fazer, e aí registrar verbos com comandos semelhantes, para eles conhecerem outras palavras. Então, foi isso, fica aqui, né, a sugestão, tem um passo a passo, vocês podem aproveitar e divulgar com os colegas, né, quem trabalha com estudo orientado. Eu, pessoalmente, acho que o estudo orientado tem grande potencialidade para trabalhar com isso, eu acho que é um bom momento ali durante as aulas. A gente, claro, com componente também dá para a gente trabalhar, ainda mais a minha área, ciências da natureza, que tem bastante, mas acho que o apoio de estudo orientado a gente tem
esse momento ali com os professores, né, que a gente trabalha em conjunto para também ampliar isso, tá? E aí, na prática, gente, né, para vocês refletirem agora em relação às aulas de vocês, independente do orientado aqui, né? Usar talvez uma aula para fazer essa produção desse glossário, orientando dessa forma como a Prof. Grace fez, né? Um passo a passo de procedimentos para que eles realizem essa leitura, essa pesquisa. E aí, um instrumento, onde eles farão isso? Qual será o suporte? É um caderno, é uma agenda? A gente discutiu na turma anterior que folha solta o vento leva, né? Folha solta não vai rolar. Ninguém escolheu folha solta ali na turma anterior, eu concordo super, né? Hoje em dia os alunos são muito desorganizados, autorregulação, assim, pelo menos a minha experiência de sexto ano, não daria muito certo, então algo físico mesmo, que eles teriam mais facilidade de acessar. E, claro, que eles possam ser bastante criativos para organizar essas anotações. E capricho, porque até se vocês depois conseguirem ampliar o da professora, vocês vão ver que está bem caprichado. Mas a ideia é que façam durante as aulas, assim, durante as atividades, um recurso que seja permanente, que eles possam voltar. Eu, pessoalmente, volto para estudo orientado, usando o caderno de estudo orientado como referência, porque ele está na aula de língua portuguesa, ele pode voltar naquele caderno de estudo orientado. Ele está na aula de ciências, volta no caderno de estudo orientado. Porque se tiver na aula de ciências e tentar lembrar da palavra igual que ele viu em matemática, que caderno ele vai procurar? Claro que é uma especificidade para a gente do Paraná Integral aqui, né? Como esse roteiro é geral, não ampliamos a discussão. Eu que estou fazendo aqui um extra na minha percepção enquanto professora de Paraná Integral, tá? Eu acho que estudo orientado poderia ser o ponto focal desse glossário. Aldione, que tem estudo orientado, você concorda? Estaria afirmando. Sim, com certeza, professora. Principalmente para os sextos anos, né? Que eles têm mais dificuldade ainda, e as atividades lá no e-ground só tá vindo em português e matemática, sobra mais tempo, até mesmo para trabalhar. Eu acho que seria algo muito propício, né? Porque daí a gente ajudaria, orientaria mesmo, né, o estudante a desenvolver características que vai auxiliar ele em todas as disciplinas. Com certeza, né? Eu acho que também fica ali como ponto focal, como eu disse, para eles saberem onde procurar. Então fica aqui a sugestão, caso, né, façam esse ano, acho bem bacana ainda, terceiro tri, mas já acho que é um trabalho a longo prazo para 3 trimestres que a gente pode pensar. Quem é da equipe diretiva que nós temos aqui também pode divulgar com os professores, divulgar a partir do terceiro, do ano que vem, que eu acho que é uma boa estratégia de incentivar os professores a fazer com os seus estudantes. Agora vamos para o em ação. A gente não estará em 4 grupos, dado ao tamanho da nossa turma, eu vou dividir vocês só em 2, mas a atividade é a mesma, porém com material de consulta diferente para cada grupo, tá? Então, a gente se resume a grupo 1 e grupo 2, fica bem tranquilo. Eu vou encaminhar, enquanto eu explico novamente aqui para vocês, o link, mas é o mesmo que eu já deixei disponível no mural, e é o mesmo link que vocês vão colocar no próprio portfólio, lá naquele slide que pede a evidência, né, do momento de em ação, para vocês colocarem um print ou um link. Eu geralmente faço um print também e mando para vocês como cortesia, como a gentileza, para vocês, caso na hora esqueçam e tudo mais, para também, né, se precisarem usar o print que eu faço. O que nós vamos fazer, então? Em 2 grupos, a gente vai fazer uma curadoria de exercícios. Exercícios da onde? De um material de apoio, que é o caderno comentado da Prova Paraná. Vocês vão, em grupos, selecionar 3, ao menos 3 exercícios, ou seja, 3 questões, itens avaliativos do caderno da Prova Paraná, e vão marcar verbos ou outras palavras que vocês perceberam nesses itens que vocês selecionaram, que pode dificultar o entendimento dos comandos dos estudantes. E aí, pensando que vocês vão realmente aplicar um glossário, qual é o suporte que vocês escolheriam? Eu vou compartilhar a tela para o comando ficar mais claro, que, né, assim como eu, acho que muitas pessoas são visuais em relação às atividades, para ficar um pouco mais claro. O arquivo de hoje do Em Ação, ele está em Google Docs, então é um arquivo de documento, não é o Google Apresentações. E na primeira página tem
um copia e cola do arquivo que eu, né, dessa página que eu acabei de mostrar para vocês, que são as orientações. No canto esquerdo, temos guias no documento, cada grupo, inclusive, com uma cor diferente. O roxo e o amarelo não faremos apenas o grupo 1 e o 2. O grupo 1 fará a mesma atividade do grupo 2, o que muda? Qual é a prova Paraná que vocês farão a curadoria? Primeiro ponto, coloque o nome de vocês lá, já aviso quem é quem de cada grupo. Esse prova comentada aqui, o que está em azul é um link clicável. Se vocês passarem o mouse em cima do 6º ano, Prova Paraná, ele é um link. Quando vocês abrirem esse link, é uma prova comentada. Agora, atenção para esse recado, muita atenção. O arquivo, ele é bem grande, ele tem cerca de 50 páginas. As primeiras 20 ou 30 páginas, isso vai variar de arquivo por arquivo, tem os comentários da correção da prova. Onde vocês vão pesquisar para fazer a curadoria? Lá no final. A prova, tal como qual ela é aplicada com o estudante, ela está depois dos comentários, tá? Então, os comentários a gente não vai olhar, nós vamos olhar para os enunciados da prova geral. Todas as provas, né, que vocês vão avaliar são de língua portuguesa e matemática, que é a prova do primeiro dia, do caderno 1. Olhando a prova, vocês vão escolher 3 enunciados, tanto português quanto matemática, um de cada, misto, como vocês acharem melhor. Vou começar pelo final da atividade, que eu achei um pouco mais fácil. Seleciona 3 enunciados, 1, 2, 3, coloquem ele na primeira coluna à esquerda aqui, né, no item enunciados selecionados. Vão copiar e colar ele aqui. O arquivo da Prova Paraná dá para copiar e colar. Desse enunciado selecionado, vocês vão colocar aqui no canto direito, na segunda coluna, palavras que vocês acreditam que dificultam o entendimento da resolução. Palavras ou verbos. Isso para o enunciado 1, 2 e 3. De 40 questões que tem a Prova Paraná do primeiro dia, só 3 enunciados vocês escolhem. Só enunciado, as alternativas não precisam. E aí, pensando que você fará um glossário, vocês vão selecionar qual é o tipo de suporte, qual é a estratégia. Caderno, folhas ao maço, agenda ou outro. Se for outro, tem um espacinho aqui para vocês digitarem e especificar qual seria esse outro. Beleza? Eu preferi explicar o contrário, pensando na curadoria, para depois imaginar como seria esse glossário, tá? Mas na nossa atividade está pedindo primeiro o glossário, mas vocês podem fazer depois tranquilamente. Alguma dúvida, gente? O grupo 2, só para mostrar aqui, fará do 9º ano, da primeira edição também, do caderno 2. Ops, eu menti para vocês, desculpe, eu falei que era só português e matemática, não é não. Perdão, gente, o grupo 2 é Ciências da Natureza, Geografia e História. Eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. Ciências da Natureza, Geografia e História, grupo 2, 9º ano, grupo 1, 6º ano, Português e Matemática. Não me pergunte por que eu me confundi aqui que só era Português e Matemática, ok? Eu vou deixar fixado, então, o link dessa atividade, para caso alguém se desconecte e precise retornar, está aqui no chat, mas já compartilhei com vocês também, quem está no WhatsApp é o mesmo link, é o mesmo post que eu fiz no próprio mural do Classroom, ok? Atenção para os grupos. Serão 20 minutos que vocês terão para fazer essa curadoria. Não esqueçam, os enunciados estão lá no final do arquivo. Primeiro tem o comentário de todas as questões, tá? O grupo... Deixa eu só arrumar aqui, cadê? Ah, tá. O grupo 1 permanece na Meet principal, aqui não sai. A Gláucia, a Larissa e a Bianca. E o grupo 2 vai ser direcionado, né, à sala de tema G2, que é o grupo 2. Ficou, então, a Aldione, a Franciele e a Odileia, tá? Deixei os de matemática analisando ciências, história e geografia. E não foi de propósito, porque eu nem lembrava. Mas a Larissa de língua portuguesa e a Gláucia também. Bianca, não lembro qual que é a tua área, perdão. Língua portuguesa. A Glaucia, Larissa e a Bianca de língua portuguesa ficaram no grupo 1 de 6º ano, que tem língua portuguesa também. Mas ali eu deixei os de matemática e língua portuguesa. Não tem ninguém de ciência da natureza, história, geografia aqui, vocês são tudo de língua portuguesa e matemática. Mas enfim, tá? Vamos fazer assim, então. 20 minutinhos. Deixa eu só colocar o tempo aqui para vocês.
Vou falar pela experiência com a turma anterior, 20 minutos dá tranquilo e falta um pouco. Então, em 20 minutos a gente retorna. Só se organizem para alguém compartilhar a tela, para ficar mais fácil para vocês fazerem a leitura em conjunto. E no retorno, brevemente vocês apresentam essa seleção que vocês fizeram, as palavras que vocês escolheram e o método como vocês fariam o glossário, para a gente ter a socialização aqui. Beleza? Vou apertar o play, então, da nossa sala temática. 3, 2, 1. Bom trabalho. Até daqui a pouco. Eu vou parar aqui o compartilhamento para as meninas do grupo 1. É bem tranquilo, gente. Só clicar naquele link e escolher 3 questões. Se eu não estou enganada, a de vocês começa lá pela casa das páginas 30, assim, a prova de fato, tá? Então tem que descer, e aí escolher. Beleza? Eu volto aqui daqui a pouco para ver se ficou tudo bem. Vou dar uma passada no grupo 2 já para ver se já conseguiram abrir. Daí qualquer coisa me chame. Não choveu ontem, mas tá chuviscando. Deixa que você reiniciar e descer. Não, obrigado. Os enunciados, eu olhando aqui, eu vejo que está, acho que na página 23, eu tô subindo aqui. A língua portuguesa, Paulo, começa na página 22. Que eu perdi. Na página 22. Não, mas onde está? O link é para... Isso. O link é para abrir onde a gente coloca, né? Isso, que é o em ação. Mas onde está o link? Deixa eu passar para você. Eu não sei se está aí no chat. Ela tinha dito que estava no chat. Deixa eu passar aqui para ti. Cadê o chat? Ela colocou aqui no chat. Aí está escrito docsgoogle.com, documento de... Achou, prof? abre só do grupo 1? Isso, nós somos o grupo 1. Ah, tá. Daí tá aqui no 6º ano, né? Isso, esse mesmo. Meninas, eu estou no celular, eu não consigo abrir aí o que eu puder fazer para ajudar. Tá. Então, língua portuguesa. A 30, estava falando? Isso. Eu achei a prova de língua portuguesa na página 22. Qual número? 22. 22. 22. É o comecinho, assim, da língua portuguesa. Mas daí as coisas foram tudo embora? Meu Deus, obrigada. Oi, filho. Não, mas foi 2 caras? Mas não pôde colocar nem roupa, nem nada? Eles não colocaram roupa nem nada especial? Vai da página 22 até a página 29. E atrás da casa, lá em cima? Você mandou eles fechar aquele buraco? Olha, eu acho que na questão 7, por mais que esteja sempre relacionado ao conteúdo, né, que deve ser bem trabalhado, mas ele sempre tem essa dificuldade do que é fato e opinião.
Então, em relação a confundir, já é algo que é normal, né? Eles não conseguirem diferenciar fato de opinião, pelo menos, né? Do escritor 14. Uhum. Que eu já vi, né? Eles têm bastante dificuldade, né? A gente sempre tem que reforçar o que é um e o que é outro, né? Isso é verdade. Por mais que que seja da disciplina, né? Mas e a gente assim, bate bastante nessa tecla. O que é fato? O que é opinião? Fato é algo comprovado, mas quando vai ali no contexto, na leitura, aí foi. Parece que esquece. Porque eles têm que achar as marcas textuais, né? E eles têm dificuldade nisso daí. Então pode ser essa. O 7. Uma delas. É só o enunciado, né? Sim. Bom, então tá bom. Daqui a pouco a gente fala. Tá chovendo, gostoso. Fecha a janela do quarto, filho. Pode molhar, tá chovendo. Então tá bom. Tá. Respondeu. Come alguma coisinha, tá? Tchau. Tchau. Eu vi alguma coisa no enunciado 3 aqui. Atividade 3. Retoma o termo. Quando fala ali de retomar o termo, né? Termo de comando. O aluno fala, mas que termo, professor? Eles não voltam no texto. Não voltam. Acho que essa é uma grande questão também, que é a preguiça que a gente estava comentando, né? De voltar. De voltar no texto. Então, acho que essa pode ser também. O enunciado 3. Deixa eu ver aqui. Tá. Acho que tem que registrar aqui. Deixa eu só colocar nossos nomes e tem que registrar aqui no. Tá. Gláucia. Eu vou colocar Larissa. É isso, 9 meses. E Bianca. Aí eu vou precisar de uma ajuda. Vamos lá. Aqui, o suporte para o glossário. Aí tá dizendo assim, caderno. Deixa eu só aqui. Acho que pode ser o caderno, né? Porque cada turma vai ter as disciplinas ali. Eu acho que é interessante eles conseguirem voltar no momento da aula, né? Eles podem, né, ter esse acesso mais rápido daí, eu acho. Dá uma olhadinha aí. Todas estão conseguindo ver? Sim. Sim? Aí vocês podem me ajudar na hora de... na hora de preencher aqui. Eu não sei, me passou pela cabeça, né, num trabalho dessa forma de montar um glossário, mas eu trabalho pesquisando os verbetes nas atividades que a gente faz, né? Toda vez que tem o texto, eu coloco lá, porque tem que pesquisar os verbetes do dicionário. Mas aí me passou pela cabeça, e para fazer essa atividade, eles vão pesquisar palavras assim, com as iniciais de todas as letras. E se fizesse um portfólio, que daí eles conseguiriam montar na ordem alfabética do dicionário, ficaria até mais fácil para acessar, né? Essas pesquisas. Não sei, me passou pela cabeça, mas será que daí não ia ficar difícil também de fazer por causa de material, né? Eita, peraí que me deu um negócio aqui. Que aí eu vou abrir aqui. Aí eu consigo compartilhar aqui. Aí vocês vão me falando. Ó, aí tá, vocês estão vendo, né? Tá o nosso nome, o 6º ano, que é aqui o link. Vocês estão vendo isso? Tá. Aí o caderno, disciplina, prova portuguesa. Suporte para o glossário. O que nós vamos colocar?
Caderno mesmo? Pode ser o caderno. Quer colocar a Pode ser. sugestão do portfólio? Mas daí nós vamos ter que explicar, né? Deixa o caderno. Não, gente, desculpa, é que eu acabei de chegar da escola e eu tô com uma enxaqueca daquelas, me desculpa. Portfólio. Então, se vocês veem eu cometendo algum erro, vocês podem corrigir, não tem problema não. Eu tô com uma enxaqueca. Hoje, o primeiro, segundo e o terceiro tempo na parte da tarde, no período da tarde, eu fui perdendo a minha visão do olho esquerdo. E aí, quando isso acontece, eu fico com uma enxaqueca daquelas depois. Ok. Aí, o enunciado 1, você tinha comentado 7, né? É o 3, né? É, o 3. 3, o 7. E eu estava olhando o 8, que ele tem um enunciado maior e daí tem um hífen. Deixa eu ver. Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque aí, ali na primeira parte, a gente vai precisar colocar assim, palavras que podem dificultar o entendimento. Ali, ó, daí ele tem nesse, ó, o 8, né? Nesse texto, no trecho, aí tem o trecho ali, né? E a pergunta é: os parênteses foram usados para. Então tem o hífen e tem os parênteses. Então, acho que para fazer a interpretação do que está sendo colocado ali, eu acho que para eles isso é mais difícil, né? Uhum. O que vocês acham? O 8, ele diz assim, nesse texto, no trecho, e como usávamos o espanhol como referência, não tínhamos nenhum outro meio de comparar, tampouco a presença do cliente, conhecedor do produto, como existe hoje em dia. Parágrafo 6. Os parênteses foram usados para. Entendi. Esse hífen, né? Que você comentou. O hífen. Toda vez que coloca muito sinal gráfico junto, eles já começam. Qual que é? Sim. O que é parênteses? Né? Nem, você pode explicar 200 vezes, eles nunca lembram o que é, né? Para que Sim, serve. É um trecho curto, mas precisa de atenção para interpretar, né? Para entender o que está acontecendo. Isso é verdade. Então, deixa eu começar lá no 3, que daí vamos por ordem. Ali o 3, ele diz, nesse texto, o trecho, ela enchia a calçada de cores. A palavra destacada retoma o termo. Rua, árvore, cabeça, floração. Então, uma palavra ali que poderia ser difícil para eles. Palavras que podem dificultar o entendimento da resolução. Você vai ter que colar o enunciado aqui, né? Sim, tá, pode ser. Eu ia só escrever a palavrinha, mas é uma ótima ideia. Acho que dá, né? Dá, sim, deixa eu só copiar. Copy e cola. Aqui. Só o enunciado mesmo, não precisa descer toda. Ok. Isso. Aí, qual palavrinha dessa aqui? Acho que eu retoma, né? Um verbo. Eu acho que dá para pôr aqui embaixo no enunciado 1 ali, né? E daí aqui a gente destaca só as palavras. Ótimo, pode ser. Ctrl X, Ctrl V. Pronto. Aí. Retoma o termo. Seria isso? São essas palavras que dificultam? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui, então. Retoma o termo. Aí, que é retoma? E que termo que é? É o 6º ano, ainda por cima, né? Judiação. 6º ano, né? É verdade, é o 6º ano. Bem lembrado. Aí vamos lá para o 7.
Vou voltar aqui. 7. Fato e opinião. Sexto ano. Menina, mas eu, sexto ano estudando fato e opinião. Tá, já tem. A de leve dá para começar, né? Agora, com as palavras difíceis aí, pega pesado. Eles já estão com uma defasagem desde a pandemia, né? Sim. Pelo amor de Deus. Aqui o trecho que apresenta um fato sem marcas de opinião. Então, qual seria a palavra mesmo que você tinha dito, prof? Eu acho que é fato e opinião, que eles não conseguem diferenciar, né? Que a gente fica batendo na tecla e eles não conseguem diferenciar. Eu estou no 9º ano como segunda docente, né? Docente 2. E nós estamos estudando fato e opinião, por isso que eu achei isso. Mas até no ensino médio. Vai fato e opinião. A gente está quase louca já. Já não. Era outra mesmo? Eu já tomava me vestir. Eu não lembro. Era o 11? Não. Eu esqueci da outra questão. Não era 8? A 8. 8. O que vocês acham? Pode ser? Ótimo. Ainda mais com um enunciado que é um mini parágrafo. É. Isso aí. Chega no fim da leitura, já esqueceu o começo. Coitado. Não, mas eu fiquei impressionada com o seu relato. Quando você falou que foram implicar, com todo respeito e perdão da palavra, com o tamanho do texto que você usava para dar aula. Mas é língua portuguesa, você vai usar o quê, então? Se não for trabalhar leitura e escrita. Pois é. Já é pouco o que faz, né? O tempo é curto para ensinar tudo que tem que ensinar e, enfim. Mas vamos lá. Nesse texto, o trecho, o hífen. Palavras que podem dificultar o entendimento. Qual é o termo que vocês usavam? Que vocês usaram mesmo quando falou do item? Era O excesso de sinais gráficos, será? É porque a hífen é parênteses, né? Sexto ano? Coitadinhos. Tem as aspas também, né? Aspas também. Por conta Nossa dos Senhora. trechos. É sacanagem isso. Então, né, para essa idade tem que ter bastante leitura para conseguir entender. Na verdade, os sinais gráficos são para que você compreenda a leitura, né? Mas se você não tem conhecimento sobre o que eles significam, como são usados, não vai adiantar. Só esse trecho aí dá uma aula inteira. ícone. Pois é, e daí confunde, né, a utilização dos dois. Ah, professora, mas não é o parênteses que é para explicar alguma coisa? E por que tem os hífens ali? Né, é Deus o livre. Sim. E as aspas também. Aspas, hífen, tem mais algum? Não, só essa. Aspas, e o tamanho, né? O tamanho do enunciado também, né? Muito longo. Tem acento, gente? Eu acho que tem, né? Ou não? Tem. Eu tô com muita dor de cabeça. Vou mexer aqui. Oh, meu Deus. Quase terminando, quase acabando a aula. Mas se eles forem realizar um Enem da vida, eles não vão economizar no tamanho do enunciado. Ah, mas aí até lá,
Eles vão ter passado pelo 7º, 8º, 9º, 1º. 6º ano é sacanagem, gente. Eu também, verdade. Né? Tem uns toquinhos na escola do 6º ano que, olha, eu fico olhando e penso, meu Deus, estão na escola errada. Tão pequenininhos. E daí eles já têm essa mudança de escola, né? O tempo de adaptação, muitas disciplinas, então isso já dificulta também. Acho que até o meio do ano é só adaptação. Pois é. Eu fico com muita pena. Aqui no enunciado tem uma palavra que eles podem ter uma dificuldade tão pouco. 10 segundos, gente, para acabar. Coloca o tão pouco lá. Já invadindo Coloca aqui tão pouco. a reunião do grupo. Tem mais alguma coisa? Não, acho que era só isso, né? Acho que é isso. Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Você não deve nem mexer. Apresentação. Oi, gente, voltando então os dois grupos aqui. Foi tranquilo? Bem, Suzy, eu fui lá no grupo 2, estava em ciências, dar meus pitacos também rapidamente. Minhas sugestões, e realmente, pelo menos que eu olhei, era no 9º ano, a prova de ciências não estava nada fácil. Mas, enfim, a gente vai fazer um momento agora de compartilhamento. É bem breve, não é muito extenso, mas enquanto vocês estão participando aqui do compartilhamento, eu já vou encaminhar o formulário do Queremos Te Ouvir, que é aquele formulário, não teve na reunião passada, a reunião passada foi o check-in, é aquele formulário com questões, perguntas específicas sobre a reunião. Não é um formulário de presença, tá, gente? Vocês precisam escrever sobre a reunião. Pergunta qual é o nosso tema, que é Programa Paraná Integral. Estou escrevendo aqui no chat, vai aparecer lá na letra P, Programa Paraná Integral. E a nossa turma, que vocês precisam indicar lá, é a turma NA. NA, tá? É essa turma que vocês vão indicar lá no formulário também. É bem importante esse formulário, porque a equipe que produz os roteiros, que trabalha com a temática do Programa Paraná Integral, eles aguardam toda semana, né, essas respostas para alinhar as expectativas, né, os próprios roteiros, como eles são construídos, pensando exatamente, né, a partir do que vocês colocam lá das contribuições de vocês, tá? Então eu peço gentilmente que vocês realmente façam ali, né, participem desse formulário, beleza? Então, voltando aqui agora, vamos para o momento de compartilhamento. A ideia é que cada um dos grupos, nesse momento, de forma, como eu mencionei anteriormente, breve, coloque aqui, né, para todos nós, o porquê vocês escolheram esses exercícios, né, e essas palavras que vocês acreditam que dificultaria a resolução, né, por parte dos alunos. E da proposta da implementação de um glossário, como que vocês acreditam que essa estratégia, esse instrumento, né, como vocês colocaram ali, qual seria o suporte para elaborá-lo, poderia realmente ser benéfico e adaptado no contexto de vocês, tá? Então, agora eu vou começar pela ordem mesmo, pelo grupo 1, vou apresentar aqui na tela o que vocês desenvolveram, não sei se vocês definiram alguém que será a relatora, era um grupo só de mulheres, deixa eu só fechar aqui as guias para ficar um pouco mais fácil, dessa avaliação que vocês... que vocês avaliaram. Temos uma relatora definida? É a Gláucia, pelo jeito? Não. Não estou te ouvindo, Gláucia, parece o microfone ligado. Não tá? Agora foi. Deu? Sim. Nós conversando, a gente pensou na possibilidade do suporte ser o caderno, né, que traz um fácil acesso para eles, e a Larissa sugeriu a questão de, às vezes, até montar um portfólio, né, como pode ter um uso contínuo e para ficar mais fácil deles conseguirem acessar também, né, pode ter um pouco mais de dificuldade em relação ao material, mas aí acaba dependendo da realidade da escola, se é possível ou não, né.
Em relação às palavras, nós selecionamos a questão 3 da prova, né? Ali tem, nesse texto, no trecho, ela enchia a calçada de cores, a palavra destacada retoma o termo, que é aquilo que a gente já tinha falado, que eles têm essa dificuldade de voltar no texto, né? Tem até preguiça de voltar, né, no texto. Então, né, cabe ao professor dizer que para se entender o texto, a gente precisa voltar no texto, não adianta tentar adivinhar, né? Então, talvez esse termo causaria uma confusão, até por conta de ser sexto ano, né? E eles terem, a gente até comentou da pandemia, né? São turmas da pandemia ainda, que a gente ainda tem, ainda vai demorar um pouquinho aí até, né? Mas talvez por isso. No enunciado 2, a questão 7, o trecho do texto que apresenta um fato sem marcas de opinião. Daí ali não seria nenhuma palavra específica, mas já é um conteúdo que a gente tem que trabalhar o fato e a opinião, né? Daí nós até comentamos, nossa, sexto ano tem que já trabalhar isso, né? Eles estão vindo de outra escola, né? Estão se adaptando à escola, né? Mais disciplinas, né? Então é uma turma que vem, né, meio deslocada, e a gente tem que trabalhar isso. E daí, dentro do português, a gente trabalha fato e opinião no sexto, sétimo, né? A Bianca está com o nono, trabalha no nono, eu já tive ensino médio, trabalho no ensino médio, então é algo que você trabalha sempre, eles sempre têm dificuldade. Por quê? Porque quando você vai tratar fato e opinião, você também tem que voltar no texto para entender, né? Você tem que olhar as marcas textuais para identificar o que é fato e o que é opinião, né? Então, isso talvez dificultaria essa questão. E no 3, a gente tem um enunciado mais longo e não só nós destacamos a palavra tão pouco, só que no trecho ali, a gente tem o hífen, tem parênteses e tem aspas, e para a turma de sexto ano, a gente trabalha bem esse conteúdo também, mas eles vêm com dificuldade. Por quê? Porque você só vai conseguir entender um enunciado maior se você compreender o que esses sinais gráficos querem dizer, né? O que a pontuação, os sinais gráficos querem colocar no texto. Então, é para melhorar o entendimento, mas se você não conhecer, você não vai conseguir entender, né? Acho que eu não vou ler, não sei se é necessário, mas para você entender tem que, né, tem que pausar e a gente comentou ali, às vezes quando está lá no final já esqueceu o que estava no começo. Isso é verdade. Muito bem, gente. Eu acho que eu concordo. Sim, concordo com todos. Eu tenho o sexto ano, que foi a avaliação que vocês observaram. Identifiquei exatamente como você descreveu, Glaucia, essas dificuldades que poderiam realmente, né, aparecer para eles, dado todos esses fatos, como vocês comentaram. Muito bem. Portfólio, caderno, ótimas ferramentas, né, para a gente trabalhar com eles esse glossário. Agradeço ao Grupo 1, né, pelo compartilhamento, e agora passaremos a palavra ao Grupo 2. Deixa eu só mudar a guia aqui. Grupo 2, que avaliou, né, a avaliação de nono ano, que envolvia ciências da natureza, geografia e história. Não sei se eles definiram um relator ou uma relatora. Não precisa ler o enunciado inteiro, não, tá? Podem focar só nas palavras. Vamos ver quem será o relator ou a relatora. Eu posso falar, prof? Pode falar, Fran, por favor. Deixa eu só tirar ali a lateral do guia para ficar melhor aqui. Aí. Então, a gente escolheu o caderno, né? Como até a professora falou, né? Eles terem ali na mão, né? Quando eles precisarem de alguma palavra, eles poderem pesquisar, né? E a gente escolheu um enunciado de cada disciplina ali. Acho que foi física, química primeiro ou biologia? Acho que é química, Ciências. né?
Ciências? Ciências, aham. Ah, Porque o sim. conteúdo do 9º ano É a parte de química e física, né? exatamente. Por isso que fala de modelos atômicos. Aí a gente colocou algumas palavras que são algumas palavras que estão dentro da ciências ali, né? Mas também palavras que estão no dia a dia ali, que eu acho que eles não conseguiriam, às vezes eles não conseguem decifrar ali, né? Vamos falar dessa forma. Não sou muito boa com as palavras, porque sou da área da matemática, também embolo também. Então a gente escolheu atômicos, né? Que fala lá dos modelos atômicos. Analogia, né? Eles saberem que a analogia ali entre uma bolinha a bolinha de chocolate e o panetone, né? O que é uma analogia, né? Homogênea, né? Como a professora tinha falado, né? Na parte de ciências lá, homogênea, né? Se eles não sabem o que é o hétero, o que é o homo ali, fica bem difícil a compreensão. Aleatoriamente, essa palavra aparece bastante na matemática também. O que é uma coisa aleatória, né? Aleatoriamente incrustados, né? Que no caso ali era junto na massa do panetone, né? Mas o que é essa palavra, né? Parece um palavrão, né? Incrustados, né? Para eles, eu acho que a dificuldade ia ser bem grande para eles entenderem o enunciado ali, né? A segunda a gente pegou de geografia, né? Geografia. Ideológico, emergiu, hegemonia e tensões. Né? São palavras que a gente achou no enunciado ali que teriam uma dificuldade. E na última, que é de história, sobrepunha, incumbido e provisório. Né? Palavras que, se não tiver dentro do contexto, ali fica não saber o que elas significam, ali a pergunta, né? O texto se torna difícil a compreensão. Então, essas, prof. E são difíceis, mesmo para 9º ano, né? Se eles não têm o hábito de leitura, não conhecem, realmente são palavras que trariam, como a gente comentou, essa dificuldade na interpretação. Muito bem, gente. Se vocês quiserem depois explorar o que seria sugerido ao 3 ou 4, que são outras provas Paraná comentadas, ou acessar a prova Paraná comentada, tem aqui, inclusive, o Drive com todas elas. Fica, né, à disposição de vocês, porque às vezes é bastante importante a gente olhar essa correção de forma geral. Parabenizo e agradeço o grupo 2 também, pelo compartilhamento aqui desse momento em ação. Espero ter sido bem proveitoso observar e ter esse olhar, né, como a gente está discutindo no encontro de hoje, para essas palavras enunciado de forma geral. Beleza, gente? Minutos finais, então, espero que estejam ou conseguiram fazer registros no portfólio. Eu encaminhei o print agora do grupo 2 apresentando, mas não tem problema quem não estiver aparecendo na minha tela, como vocês sabem, não aparecem todos. Isso não vai tirar nota de vocês não estarem no print do momento em ação para o portfólio de vocês. No portfólio, então, de hoje, esses minutos finais, aproveitem para escrever uma síntese da reunião de hoje, que é o foco, né, para o portfólio, de como essa discussão, com foco em enunciados, pode apoiar os estudantes, né, de vocês para resolução de atividades ou itens de avaliação. Então, a ideia é que vocês possam colocar isso no portfólio, como está sugerindo. No portfólio, a reunião 2 está lá indicada, tem uma página para ela, é só inserir a data que ela aconteceu e escrever essa síntese e colocar o link ou esse print que eu encaminhei para vocês. Quem não está no grupo do WhatsApp, não tem problema, mas não faço isso agora. Amanhã eu compartilho também o print que eu fiz no próprio mural do Classroom também, para vocês copiarem e colarem lá no portfólio de vocês, tá? Então, pode aproveitar esses minutos finais, inclusive, para terminar toda essa parte. Só reforço com vocês que no Saiba Mais a gente tem, além de vídeo, artigos, né? Além do trabalho da professora Grace, que estará na nossa biblioteca, de outros pesquisadores da área voltado à interpretação, avaliação de enunciados, de itens de avaliação. E relembro a participação de vocês nos saberes digitais docentes. Amanhã eu compartilho com vocês os links novamente, mas aí eu faço por meio do mural de como participar dessa pesquisa. Não é uma pesquisa pela CED, é uma pesquisa do governo federal para ampliar, né, a questão das escolas conectadas.
Lembrando que o SEB está chegando, faltam 3 semanas, né? Nas escolas inicia dia 20, vai até dia 31 de outubro, ou seja, é a partir do mês que começa amanhã. E vamos ao nosso print final. Deixa eu parar de apresentar aqui minha tela. Se preparem para este print. Não será tão animado como o da semana passada. Ah, não, até veio a sugestão de fazer o fundo, mas vamos pular essa parte hoje, porque travou muito. Melhor hoje a gente deixar sem fundo. A não ser que vocês queiram, né? Que aí entrou o rapaz lá, eu com cara de bolo, e não conseguia nem tirar. Nossa, a gente podia fazer isso, igual a Franciele está fazendo com os pets. No próximo. Eu não vou pegar o meu que eu fechei a porta, porque o meu filho chegou na hora do subgrupo, então vocês não viram o caos. E aí eu fechei a porta para ele não... Ele estava gritando para vocês não escutarem. Então, print 3, 2, 1. Semana que vem a gente combina de fazer print com os nossos pets reais aqui. Tem gente, quem não tiver, adapta aí, de qualquer forma, um mosquitinho, qualquer coisa, para a gente fazer um print. Gente, antes de né, deixar vocês livres, alguém aqui é de escola integral? Uma pergunta, 35 horas? Não? Bianca também não? Então, vai ser SUSE. A implementação, gente, será em eletiva. Mesmo que você não tenha eletiva, a implementação é elaborar, caso vocês não tenham lido ainda lá as orientações, vocês não leram, eu percebi que não tinha caído a postagem, agora eu esqueci de comentar isso com vocês. Fica como tarefa para essa semana, dar uma lida no relato de implementação. Enfim, a implementação será em eletiva. Essa implementação não será uma aula de eletiva, será um plano semestral. Ah, mas eu não tem problema. Vocês vão criar um plano para deixar, entre aspas, no papel, ou caso ano que vem vocês assumam aulas de eletiva, vocês já têm esse plano previamente feito. Porém, nós vamos respeitar para a implementação todas as etapas que antecedem o início da eletiva, que é, por exemplo, uma delas, a sondagem de interesses dos estudantes da área de conhecimento, de temáticas. E aí o planejamento ele envolve como que eu faço a divulgação, que a gente chama de feirão, que é para eles escolherem, envolve como eu farei a minha culminância, que é como nós chamamos a parte final de apresentação dos resultados que nós tivemos ao longo do semestre. Então, essa é a implementação. Se eu sou equipe diretiva, equipe pedagógica e técnico, tem que usar o slide específico para caso você não tenha sala de aula. Você vai acompanhar, explicando, na verdade, a implementação da eletiva na sua escola, sem, de fato, criar um plano, mas descrever as ações enquanto equipe pedagógica diretiva para as eletivas que já acontecem na sua escola. Beleza? Acho que esse era o único recado. O último, antes de eu liberar vocês, o link da Meet para a semana que vem vai mudar. O meu Google excluiu toda a minha agenda, não descobri por quê, mas claro que eu vou colocar o link lá no mural, então tentem entrar pelo link da reunião que vem certinho. Eu digo isso porque o link dessa reunião sempre foi o mesmo desde a jornada passada. E aconteceu alguma coisa que nem eu nem a tutora descobrimos, que tudo desapareceu, tudo. Então, eu terei que mudar o link para a semana que vem, só prestem atenção nesse pequeno detalhe. Ok, gente? É isso. Então, um bom restinho de semana para vocês. Caso vocês tenham dúvida, Glaucio, o teu caso, readaptada também. Vou confirmar. Ou você cria um plano, como se você fosse aplicar, ou acompanha o da tua escola mesmo. Eu vou confirmar o teu caso em específico, tá? Então, bom restinho de semana. Até terça que vem, gente. Até. Professora Wanda, só uma dúvida. Pode perguntar. Print lá o link, então não precisa ser o link da atividade, pode ser esse print que a professora mandou no grupo?